Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai descobrir que a IA aprende com seus próprios erros. E você? Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da CS Pro, e o Anderson agora tá filósofo. Pô. Diego Junqueira, CEO da CS Pro, da Cyber Pro, e para nós é um prazer receber ela, nossa amiga, tá famosíssima, andando para todo lado aí. Quem não segue, vai seguir. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A última vez foi online, né? Primeira vez agora gravando presencial. Super empolgada para falar de muito AI por aqui. Eu sou a Micaela Ohana, eu sou criadora de conteúdo no Explica-me, onde a gente democratiza a ciência de dados e IA há bastante tempo, antes do ChatGPT ele existir. Eu sou gerente de dados IA numa multinacional, CIT. Faço mestrado na Unicamp, na ciência da computação, com foco em inteligência artificial, premiada pelo Google, Microsoft e LinkedIn também pelas minhas contribuições, e super animada pra gente bater muito papo por aqui. Você viu a apresentação ainda, brincadeira não, isso é só headline dela, velho. Pensa brincando. Bem, vai brincando. Cara, eu sigo ela, tem hora que eu penso, que hora que ela tem vida, né? Assim, daqui um pouco a gente vai entrar nesse tema, mas antes tem lojinha, Mr. Anderson, essa história é essa. Lojinha, vamos lá. Você, nosso ouvinte, que há anos pede camiseta, caneca e tudo mais, pessoal, né? Tem canequinha e tal. Muito bem, acesse agora podcafé.tech, igual tá aqui. E se você não sabe escrever tech, tira essa camisa que você não é de TI, entendeu? Porque não é possível. Tem que escrever tech. Não dá. Podcafé.tech, acessa lá, a lojinha está disponível para você adquirir todos esses produtos. E um plot twist: todos esses produtos, eles são uma contribuição para a Naila Autismo. Quer dizer, nós temos 100% de conversão de todas as arrecadações da loja para uma instituição que trabalha em favor daquele que é autista. Então, você que é de TI, possivelmente autista também, contribua lá com a gente. Né? É um ramo onde você consegue ficar de boa, trabalhando tranquilo, sem ninguém te incomodar. Mas, qual é a parada? Todas essas iniciativas são a contribuição, instituição de anos no mercado, gente séria, a gente tem prazer de estar somando, de estar colaborando, de estar abrindo espaço para falar deles, também para você receber, para você fazer a tua contribuição diretamente para eles. Sim. Pode fazer direto lá, acessa lá, troca uma ideia, conhece o trabalho deles, vá também lá no nosso Instagram, no @podcafetech, você também vai ver lá vídeos sobre eles, vai saber um pouco mais e vale muito a pena, e não deixa de ter a sua canequinha. Caneca, ecobag, imã, tem de tudo lá na nossa lojinha. Camiseta, fica à vontade, 100% da renda vai para instituição. Tem as camisetas exclusivas também lá, coleções exclusivas. Tem coleção do Cisa de Mim Paciente, tá saindo da Silvia agora, quem sabe sai outras aí pra frente. Vamos lá, tem vários collabs. Sensacional, vamos lá, Mi! Bem-vinda de volta. Depois de bastante tempo, gravamos a primeira vez ali, a gente ainda fazia só digital, só no áudio. Passamos desde a temporada passada aqui no estúdio e tivemos o prazer. Então, desde a temporada passada, tentando ajeitar as agendas, né? Mas a Mi, cada hora no lugar. Eu acompanho ela sempre ali no Explica-me e troco o WhatsApp. Não, hoje eu tô aqui, tô ali. Não é fácil, a agenda não tá. E pra começar, quem não te conhece ainda, Mi, explica pra gente primeiro... Por que trocadilho? Cara, eu amei esse trocadilho. Eu acho que ele fez sem querer, cara. Ele foi sem querer, cara. Foi genuíno, foi bom. Quando eu pensei no usuário, já tava... Você tá vendo? Explica pra gente. Você tá vendo? Então explica pra gente, primeiro, da onde surgiu essa ideia, né? Antes do ChatGPT, ou seja, conteúdo original realmente, né? A gente 100% original. Da onde surgiu essa ideia de começar a passar conteúdo com Explica-me, de fazer essa maneira de transmitir de forma acessível o conhecimento pelos seus redes? Bom demais. Assim, eu comecei, foi próximo da pandemia ali, porque eu comecei a me conectar mais com a inteligência artificial, foi em 2018, e eu sentia muita dificuldade para começar na área, assim. Sabe aquelas disciplinas de estatística, matemática, que você fazia mais mesmo para passar no ensino médio. Te entendo bem. Já achei que você tá falando da faculdade, cálculo 1, cálculo 2, eu só fazia para passar. Mas tem essa parte também, só que o meu cálculo foi mais nos primeiros, assim, né? E aí eu tinha feito uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC,
E eu gostei muito. Lá eu tinha contato com Arduino, com vários mainframe, vários cursos diferentes. E qualquer curso que tinha, eu queria fazer. Muito mais para me conectar. Tudo, acho que como era gratuito, eu queria absorver todo aquele aprendizado, né? Você estudou mainframe também? Cara, ele é nerd, velho. Você conhece falei, cara, Easy Plus? Olha, por esse nome aí, agora eu estudei, mas eu não usei tanto. Só o teste. Ele fez uma brincadeira que esse negócio que 3 pessoas sabem. 3 pessoas não é. E ele é uma delas. Eu não conhecia. A gente entrevistou alguém aqui que conhece dessa parada. É teste pra falar da idade, né? Se souber, parabéns. Não existe. Mas eu gostava de fazer essas coisas, sabe? Sim, você ficava no MATLAB brincando lá, fazendo... Sim. Não, mas assim, gostava é uma palavra forte, assim, porque você gosta ainda, né? Assim, pô, você faz coisa pra caramba, né? Você tem seu trabalho, vamos dizer assim, você tá lá, você tá em todos os lugares, tá apresentando podcast em alguns lugares, tá em evento, tá viajando pelo Google pra vários lugares e em outras empresas. E tava fazendo mestrado também. E aí eu fico olhando assim e penso, como é que você tem vida? Como é que você administra seu tempo? Como é que é isso aí? Conta pra gente, para o pessoal ter ideia de como é que é a sua rotina. Olha, eu acho que eu gosto muito de rotina, assim, acho que é um ponto bem importante, assim. Eu acho que o ordinário é onde tem o extraordinário pra mim. Então, por exemplo, eu romantizo muita coisa, assim, vou fazer um café coadinho de manhã, né? Agora eu tenho um café coado, torradinho de vocês que eu ganhei, agora, né? Agora eu tem que estou fazer lá, muito mais preparada. O ritual do café de manhã. Então, eu gosto muito dessa parte, assim, de toda a parte do meu dia eu ir conseguindo ver valor e prazer naquilo, sabe? Legal. Então, vou pra Unicamp, vou pegar a estrada, porque eu moro em Jundiaí e faço a faculdade, o mestrado em Campinas, então, coloco minha playlist que eu mais gosto indo pra lá. Então, tem coisas assim, eu tento gostar muito da minha rotina no dia a dia. Acho que é bem nessas pequenas coisas que você vai tendo o prazer de viver, na minha opinião, né? Mas óbvio, né, assim, sábado e domingo não é um momento que eu também paro 100%. Então, não tem como. Eu sempre conecto as coisas do Explica-me, eu tento fazer esse equilíbrio, né, que eu não acredito 100% nesse equilíbrio. Acho que não tem como. Realmente eu trabalho bastante para dar conta de tudo. É inevitável. Mas eu gosto muito, sabe? Assim, acho que quando você recebe um feedback de uma pessoa que falou assim, nossa, eu comecei em IA e tô gostando muito dessa área porque você publicou um artigo no Medium em 2018. Então, assim, o motivo por eu começar o Explica-me foi porque para mim foi muito difícil entrar em IA, sabe? Acho que eu tinha uma base de matemática, tinha os cálculos ali que a FATEC me deu de bagagem, só que a FATEC me preparou para o mercado de trabalho. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, tem coisas que saem da base que você recebe. Tem coisas que são mais específicas. E machine learning, para mim, foi muito complexo. Aí eu falei assim, sempre quando eu entro na internet, eu vejo pessoas que já são role models, já conseguiram alcançar vários steps. E eu não consigo pegar ninguém que está aprendendo ainda. Então, eu falei assim, eu vou então expor meu aprendizado enquanto eu aprendo machine learning. Legal. Então, as pessoas vão começar a ver alguém que está aprendendo e está começando na área. E eu também abaixo a guarda de quem ia me criticar. Porque eu falo assim, cara, eu tô aprendendo. Tamo junto aqui. Você vai me criticar por quê? Né? Eu realmente não sei. Exato. Entendeu? Então, assim, foi uma coragem, um ato de coragem, eu acho. Porque rede social não é algo simples, não é algo fácil, não, né? E toma muito tempo também. E se colocar nessa posição, também, né? Porque numa posição onde estou aprendendo e a possibilidade de crítica é muito maior. Mulher, né? Jovem. As pessoas são mais. Sim. Tem gente mal ali. Atrás de um comentário. Não, como ela disse, tem muita gente boa, mas a gente sabe que aqueles más, às vezes, acaba pegando num... Realmente você se expôs bastante. E assim, o mais interessante pra mim, e já achava interessante isso antes quando a gente teve a primeira conversa, que ainda não existia ChatGPT, você ter escolhido IA, né? Assim, antes de IA, hoje qualquer coisa, churros com IA, café com IA, qualquer coisa, se não tiver IA, hoje o pessoal não gosta. Então é basicamente isso. Tem que ter IA, qualquer evento que você for tecnologia, tudo tem IA. E antes isso é claro, pós-ChatGPT, aconteceu todo esse boom. E você já tinha escolhido esse negócio lá atrás, ou seja, já tá aí uma carreira consolidada, né? Sabendo muito antes da galera realmente peraí, o que tá acontecendo? Tem gente que tá agora querendo se entender desse mundo por causa das LLMs.
Exatamente. Acho que uma coisa que... Esse ato de coragem que eu tomei lá atrás, né? De começar a aprender sobre IA, me trouxe vários pontos positivos, assim. E eu acho que eu não acreditava muito nesses pontos de virada, sabe? Que aconteceu isso na sua vida que sua vida nunca mais foi a mesma. Eu sempre achei que era uma consequência de várias coisas que iam agregando. Só que na minha vida teve 2 momentos. Acho que esse momento onde, nesses cursos ali, mainframe e tudo mais, eu fiz um de Arduino. E eu adorei na FATEC. E na FATEC eu queria ter, na verdade, prestado Unicamp para graduação, mas eu não passei por uma questão. Sério? Me senti mal, me senti super... Já que você é nerd, você deve ter sentido mal mesmo, entendeu? Porque ela é nerd pra caralho. Mas é Unicamp, né, cara? Mas a Major tá fazendo mestrado mesmo? Então... O mundo dá voltas. Entendeu? E acho que, assim, não era pra ser naquele momento, né? Vou te Embora dizer eu que tivesse a FATEC errou. Mas olha Não, só Unicamp que engraçado. A FATEC, ela foi essencial na minha vida porque eu fiz esse curso de Arduino. E aí, olha que engraçado, esse curso de Arduino, eu comecei a me conectar muito e meu professor falou assim, já que você gostou, o que você acha? Vai ter o Arduino Day, que é um dia no ano onde a gente chama a comunidade para ensinar Arduino. E aí eles falaram assim, você vai lá e me ajuda a dar essa aula de Arduino. Legal. E eu falei, pô, beleza, vamos lá. E aí, quando eu fui dar essa aula, eu tava achando incrível, porque era a minha primeira experiência expondo conteúdo para pessoas que eu não conhecia, um conteúdo que eu gostava, e eu recebi um retorno positivo quando eles conseguiam fazer lá o projeto. Eu falei, ponto, eu gosto dessa parte de comunidade. E aí foi quando eu comecei a sair lá de Jundiaí, meu pai preparava um pãozinho com carne pra mim, eu pegava cometa, pagava... Pra mim era caro pagar R$50 no cometa e voltar. Uhum. E aí eu vinha pra eventos, tipo assim, Big Techs aqui, eu achava incrível os prédios espelhados, né, e tudo mais. E aí eu chegava, participava de meetups e voltava, e falava, nossa, eu gosto de comunidade. E aí, o ponto de virada, o primeiro, foi quando eu dei essa aula de Arduino e descobri que eu gosto de comunidade, que me guiou pro segundo, quando eu fui dar uma palestra, nessa de compartilhar conteúdo no LinkedIn, que eu comecei a vir pra cá, eu falei, vou compartilhar no LinkedIn, porque tem pessoas lá do Nordeste que não vêm aqui, e isso foi antes da pandemia. Sim. Então não tinha muita live assim tão forte, né? Não tinha cultura. Era você veio, não veio, perdeu o conteúdo. Então eu comecei a compartilhar no LinkedIn, a galera começou a gostar. E aí nessa de eu apenas assistir, começaram a me chamar essas empresas que eu vinha participar. E aí foi quando a Microsoft me notou a empresa que eu trabalhava, e a empresa que eu trabalhava falou assim, você gosta de falar e tal? Fala desse slot aqui então, com a Microsoft. E aí eu fiz um bot, porque eu pesquisei quais eram os assuntos que estavam bacanas na época pra falar, e o chatbot estava super hypado. Gente, o chatbot ele era hypado em 2018. Tá vendo? Mas não tinha essa questão do chat GPT ainda, não, assim, então era um outro... Chatbot de opções. Era outra história. Lembrar do nome, se eu falava, olá, meu nome é Micaele. Não, era outra coisa. Eu não lembrava até o final. Não, claro que não. Você tinha as opções ali e ia seguir aquele roteiro lá, né? E o outro, então, deu errado, irmão, volta tudo. Era um fluxograma. Era um fluxo, e aí, assim, eu gostei muito dessa parte, eu dei essa palestra, eu vi que teve retorno, e eu falei assim, nossa, isso aqui eu usei IA, que legal. Então, quer dizer que dá pra eu aprender IA, né? Mas aí eu tava fazendo uma questão que era meio que drag and drop, um pouco mais... low-code ali. No-code, low-code. E aí, quando eu fui começar a ver, tá bom, mas o que isso aqui tá chamando? E aí, foi quando eu entrei, de fato, em IA, e eu falei, isso aqui é um caminho sem volta. Eu chegava em casa, estudava IA, voltava pro trabalho, trabalhava como desenvolvedora de software mesmo. Então, eu tava mirando minha carreira pra arquitetura de software C#, .NET. Assim, acho que bateu nessa hora aquela explosão mental, né? O cara, dá pra usar isso... Total. Né? E aí eu tomei a decisão. Os Arduinos, né, cara? As possibilidades são muito grandes. Aí eu tomei a decisão e foi um ato de coragem, assim, porque quando você tá numa jornada que tá dando muito certo, você tomar uma decisão, né? Quando tá tudo dando certo, é muito mais difícil do que quando você não tem mais. Com certeza. Quando tá até errado, qualquer decisão é aquela. Agora, quando tá tudo dando certo, fala, pô. É difícil. E aí, quase ninguém me apoiou, mas... Eu imagino como foi fácil. Você é profissionalmente cientista de dados. Você começou com o Arduino. Eu tô esperando assim, na sua casa, você faz o café de manhã, eu espero que você abre um armário, você é um bracinho pra fora com café, entendeu? Tô esperando um lance meio da Tom Brown, entendeu? Possibilidades, abre a cortina... Ela digita quantas xícaras de café, vem um bracinho, pega o café, moe o café. Sabe aquelas máquinas de desenho Alex era protótipo perto de você pensa, então, fala-se muito aí das LLMs, né? E aí a gente tem aí as diversas outras
questões bem mais simples e específicas, como as Decision Trees, as SVMs. Qual o trade-off entre essas LLMs e essas outras matrizes, vamos dizer assim? Não sei como é que você vai chamar. Boa. Então, quando a gente fala de LLM, é um modelo generativo, né? Então, ele gera imagem, gera texto, né? Gera os vídeos que a gente tem visto. E esse modelo generativo, ele tem ali uma questão que o pessoal comenta, né? Que ele não vai gerar a mesma coisa conforme você vai solicitando. Ele não é determinístico, né? Então, você não vai esperar que... E por isso que falam da alucinação. Então, eu pedi uma coisa, ele não vai gerar aquilo sempre, né? Não. Então, esse é um ponto. E mesmo se você pedir para o chat... Tipo assim, eu quero essa mesma imagem diferente, vai ser completamente diferente a imagem, né? E assim, é normal por conta da característica mesmo. Ele cria as coisas. E esses modelos que a gente falou, Random Forest, SVMs, uma regressão logística, são modelos que a gente meio que comenta que são discriminativos, né? Porque eles são modelos que eles são determinísticos, então a partir de uma entrada, eu espero que haja uma saída. Então, eu vou fazer uma predição para verificar a fraude, por exemplo. Eu tenho entradas de fraude, não fraude, eu espero que a saída seja, então, se aquilo é fraudulento ou não. O que acontece, né? Esses modelos generativos, eles não foram criados para esse propósito aqui da fraude. Até porque eles são muito mais caros, eles demandam muita energia, bilhões de parâmetros, e eles não são para esse propósito. Então, por exemplo, se você vai fazer um chatbot, você vai querer criar textos, né? Conversar, né? Um propósito um pouco mais abrangente. Você não vai usar uma regressão logística, um modelo um pouco menor. Mas, se você tem um problema, como esse que eu comentei, uma previsão de demanda, que são problemas já estabilizados no mercado, né? Que você precisa explicar aquilo, né? Um banco vai querer saber porque você rejeitou ou não um cliente ter um crédito, claro, né? Sim. Então, esses modelos, né? Eles ajudam para isso, para você conseguir explicar, para você conseguir modificar esses pesos. Por isso que a gente defende tanto que LLM não é bala de prata. Então, você saber escolher qual que é o teu problema, né? E aí é o X da questão. Muitas vezes o pessoal fala, vou pôr o ChatGPT para analisar a fraude da minha empresa, ou analisar o crédito. Todo mundo acha que o ChatGPT, que todas essas soluções que estão no mercado são as únicas coisas que tem IA. Tem muita gente que pensa isso, né? Tem curso falando disso e daquilo. E aí, quando você vai para algo muito mais específico, essas LLMs deixam de ser interessantes e não é a solução, né? Exato, elas são muito mais caras também, né? Então, você pensando assim, depende muito do seu propósito, regras, coisas regulatórias, né? Então, a LLM, geralmente, as pessoas usam muito como APIs, né? Então, você tem uma API que é de um outro fornecedor. Então, se esse fornecedor ficar fora do ar, você também não vai conseguir ter esse acesso. Sim. E aí tem uma coisa também que se fala muito em IA, que é aprender, ensinar, né? O que significa aprender, ensinar para uma IA, para treinar uma IA? Então, isso aí é um termo muito utilizado hoje em dia, principalmente quando você vê pessoas de mercado conversando no seu dia a dia, você deve ter que treinar uma IA para uma determinada análise de crédito, por exemplo, e assim por diante. O que é esse treinamento, esse ensinamento? Que significa isso? Boa. Então, tem vários tipos de modelos de IA, né? Então, tem os modelos supervisionados e os não supervisionados e semi-supervisionados também. Eu vou falar dos que são supervisionados para explicar um pouquinho. Então, supervisionado, eu estou ensinando ele. Então, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. É como se fosse um professor com um aluno. O não supervisionado, por exemplo, então a gente tem algumas canecas aqui. A partir das características, ele vai entendendo que isso aqui está no mesmo grupo que esse, que está diferente do meu celular, por exemplo. Por causa das nossas propriedades aqui que tem em comum esses itens, né? Então, um ponto importante, falando do supervisionado, é eu ter os dados categorizados, né? Então, isso aqui é uma fraude, isso aqui não é uma fraude, etc. E, além disso, né, eu consegui decidir esse algoritmo. E esse algoritmo, na boa, o que ele faz? Eu sempre tenho aqui alguns pesos que ele vai dando. Então, olha, para decidir o que é fraude, vamos dar um exemplo. A localização onde essa pessoa mora é uma variável muito importante. Qual que é o peso que ela tem para decidir esse problema, né? Então, você vai ter lá um peso associado. E aí, a gente tem, no final, essa predição que foi feita com base nessas variáveis, né? Então, pode ser que a localização seja uma delas, a quantidade já de transações que essa pessoa fez, enfim, várias coisas. E, no final, tem uma predição. Essa predição, eu vou comparando depois com o que é meu verdade, que é o ground truth, né? Então, primeiro eu faço isso para comparar, depois eu vou fazer, se eu gostei do modelo, eu coloco ele para funcionar lá na vida real. Então, até o momento, estou comparando com o que já sei. Então, isso aqui é fraude, isso aqui tá, beleza, deu certo, não deu certo, etc. Eu tenho uma sequência de métricas que eu uso e uma função de perda. Essa função, na verdade, eu quero sempre minimizar esse erro que eu estou tendo,
né? Então, na boa, um algoritmo vai aprendendo de uma maneira muito resumida, com essa função de erro que a gente vai calculando. Quanto mais a gente vai melhorando essa função de perda, melhor eu vou calibrando esses parâmetros para ter uma previsão mais acertada. E aí eu consigo depois aplicar isso num outro problema. Interessante. E aí, o que leva em consideração para a gente tentar diminuir esse erro, né, essa perca? Quais são os fatores que são levados em consideração? A quantidade de dados, a quantidade de análise, o que é levado em consideração? Pô, eu consegui diminuir até X% de perca. E quanto claro que eu sei que depende de negócio para negócio, mas vamos colocar um negócio de análise de fraude, por exemplo. Quanto que é uma porcentagem de perca que a gente coloca aceitável numa situação dessa? Boa. Depende muito, assim, do negócio. Isso é bem importante, porque, assim, nós, assim... Como uma pessoa cientista de dados, você vai ter que trazer uma questão junto da pessoa de negócio, assim, o quanto que você está disposto a perder aqui. Então, o que é mais importante para você? O meu algoritmo, ele errar falando que aquilo é uma fraude e aquilo não é uma fraude? Ou eu falar que aquilo, na verdade, não é uma fraude e é uma fraude? Então, é uma decisão ali que envolve negócio. Envolve negócio total. Então, um falso negativo em fraude, eu falar que falso negativo. Então, eu tô falando que não é fraude, mas é. Isso é muito pior. É muito pior. Porque é mais fácil... Vai causar prejuízo. É muito pior, porque meu celular, por exemplo, ele apita, às vezes um banco meu falou, olha, sua transação foi cancelada, e negou. Ok, você vai lá e refaz. E aí eu vou lá e falo, não, fui eu que fiz. Exato. Então, assim, você fica assim, mas é melhor do que você perder, sei lá, 50 mil reais, porque o banco não... Me perguntem, banco, me perguntem. Eu prefiro confirmar quantas vezes eu preciso ir lá, fazer a confirmação de rosto. Inclusive, C6, te amo. Eu te odiava. O C6 é um inferno. Vou fazer um pix de R$2, ele pede meu rosto. Ele te humilha. Olha pra cá, olha pra cima, agora ele faz mudou, uma careta. Cara, agora tá cheio de lero. Não, assim, agora pisca. Pisca, olha eu uso óculos, aí tem que tirar o óculos pra piscar. Cara, é cheio de lero. É zoado. Mas agora, boca, por favor, continue. Dá 3 pulinhos. Mas é isso. Eu até brinco. Por R$2, deixa o cara, entendeu? E assim, a quantidade de dados que ele analisa, que com base nesses modelos, é fundamental para tentar diminuir essa quantidade Totalmente. também. E assim, a parte de fraude não é um problema fácil, por exemplo, que a gente está falando, porque você tem poucos casos de fraude comparados com os vários de não fraude. Então, assim, é muito difícil para o modelo entender, até porque como é que ele vai aprender com tão pouco, né? Então, tem várias técnicas que você consegue fazer. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, então se eu tenho, sei lá, 3 exemplos de fraude e 12 mil de não fraude, eu vou aumentar os meus exemplos de fraude para o modelo ficar balanceado. Mas isso também pode gerar um problema, porque no mundo real não é assim. Exato. E o modelo, ele modela o teu mundo real. Então, você tem outros mecanismos, como, por exemplo, balancear os pesos dessas classes, para que você conseguir ter um pouco mais de equilíbrio dentro dessa predição. Então, assim, o mundo de machine learning é muito vasto, justamente para ajudar que você tenha essa previsão correta no final. Na verdade, quando o modelo está errando, e ele erra milhares e milhares e milhares de vezes, você está evitando que esses erros, né, que eu te falei até que no início de aprender com os erros, né, você está evitando que esses erros venham de fato acontecer no mundo real. Vou dar um exemplo. Em 2007, eu estive no Japão e tinha lá fiz um amigo lá e ele falou, não, eu tô indo com a minha esposa para ter o filho no Brasil. Eu falei, mas por que você vai ter o filho no Brasil? Ele falou, não, os médicos daqui, Deus me livre, não vou no médico aqui de jeito nenhum. Eu fiz uma cirurgia de apêndice aqui, os caras não queriam me dar medicação, dizendo que não, tá tranquilo, isso aí vai curar sozinho. E ele falou, não, cara, vai dar uma infecção aqui, não precisa de anti-inflamatório não, tá tranquilo. Se inflamar, a gente dá um remédio. Ele falou, cara, mas vai inflamar. E ele falou o seguinte, falou que um médico bom lá é um médico com quem já morreu muita gente na mão dele. Porque eles são tão bons em prevenção, assim, segurança do trabalho, extremamente metódicos, segurança disso, extremamente metódicos, segurança daquilo, tudo extremamente limpo e tal. Então, assim, eles têm poucos incidentes onde os caras se treinam em incidentes reais. Então, ele falou, cara, quase nada dá errado aqui.
Então, os médicos não têm muita experiência de lidar com problema igual tem no Brasil. Você fala assim, eu vou pro Brasil, porque lá os caras já estão... Dá errado pra caramba. Exato, cara. Sacanagem. Mas o que acontece? Lida com acidente, lida com um monte de outras coisas, os caras têm muito mais prática. Faz sentido a E lá é uma ilha, paralela. a quantidade de população também é menor, relativamente menor, entendeu? Então, assim, quando eu ouvi isso lá, eu fiquei, caramba, que loucura. E eu fiquei pensando da importância do erro para a aprendizagem. Né? E pensando nisso, a nível de IA, esse é um superpoder da IA, de poder simuladamente errar milhares de vezes e criar conhecimento a partir daí. Isso é muito bacana. É literalmente errando que você aprende, né? Não tem como, né, cara? Sim. Literalmente, no caso. Quando a gente fala de engenharia de dados, né? Por que é importante, quando se fala de viés, engenharia de dados, a curadoria realmente desses dados hoje? O que você pode falar pra gente? Eu acho que uma coisa muito importante para a gente setar é que a gente pensa, às vezes, que o algoritmo, ele representa a maior questão, a maior parte da qualidade, né, do modelo. Mas, na verdade, o algoritmo que você vai selecionar, se é um SVM, né, igual você estava falando, se é uma regressão logística, né, um LLM, isso é só a ponta do iceberg, né? Então, você tendo o seu problema claro, definido, se você não tiver os dados, você já não consegue fazer um bom tratamento aí desse modelo, né? Então, o modelo, a decisão ali é no final. Mas se esse modelo não tem dado bom, curado, limpo, sabe, diverso, você já tem um problema grande, né? Então, como é que você vai fazer uma predição se é um cachorro ou um gato se você tem 2 negocinhos de gato e um monte de cachorro? Ele vai, às vezes, falar que é um cachorro, na verdade, era um gato, né? Então, esse é um exemplo muito básico. E não só isso, né? Acho que uma questão muito importante é que quando a gente fala de LLM, a gente vê muitos LLMs foram gerados, por exemplo, nos Estados Unidos, outros foram gerados na China, outros no Japão, etc. E isso carrega muito viés. Isso que eu ia falar. Não tem como, né? Não tem como. Então, não é impossível falar que a IA, ela é justa. Porque a IA, ela foi criada por humano. Pode ser que o modelo com os pezinhos dele, ele seja inofensivo, mas um humano que foi lá e escolheu qual técnica eu vou pôr o class weight, eu vou aumentar as classes de fraude para ficar igual. Eu estou tomando essa decisão. Então, o modelo, não estou nem falando de dado, o modelo em si ele já não é justo, assim, não é fair. Então, ele já não é... ali, fora e aí, os dados ainda que você porque vai a gente já viu vários exemplos aí, de aquelas IAs de Twitter mesmo, que, cara, em um dia a IA virou racista, xenofóbico e tal, porque a galera foi pegando dado zoado, mas ela tá até em outra esfera, não é nem a questão do dado, mas no próprio algoritmo lá, como é que o cara tá tratando ou na isso, escolha do modelo do E não é tipo, por exemplo, você comparar uma tesoura, né? Uma tesoura em si, ela é inofensiva. Agora, dependendo de como você usa, se é pra cortar papel ou cortar, às vezes, uma mão numa pessoa, isso que é errado. Na verdade, não é nem esse o ponto, porque a tesoura que a gente tá falando, ela em si já tem uma questão. Porque alguém já deixou ela afiadinha o suficiente, né? Os pezinhos, né? Então, isso é importante falar, né? E as pessoas falam, é um modelo que não tem nada, ele é inofensivo. Não é bem assim. Não existe, então, modelo inofensivo. Sempre vai ter um viés, não importa qual, né? Você decide o quanto para onde esse viés está indo. Então, por isso que tem muita gente, às vezes, muitas empresas que estão fazendo a sua própria LLM para não ficar dependente, talvez, dessas LLMs públicas, entre aspas, porque para tentar sair um pouco dos viés ou tentar controlar um pouco essa situação. Eu vejo que tem muitas questões. Tem uma preocupação também de os dados das empresas estarem indo para outros lugares. Então, algumas empresas elas têm uma preocupação de que os meus dados não podem ir para a OpenAI, dos meus clientes. Então, eu venho aqui, eu pego um modelo base já existente, para não criar nada do zero, e imputo lá informações, né? Eu faço um fine tuning com as minhas informações. Tem um outro ponto também que eu não quero que isso saia para a internet, né? Então, quero ter aqui on-premise. Tem pontos de... Quero falar que eu tenho um LLM, porque para mim é importante no negócio. Tem muito. Tem empresas... Ainda mais hoje em dia, né, cara? É importante. Eu tenho. Tá aqui. A minha é uma cópia da dele, mas eu tenho a minha com o meu nome. Mas tem gente que faz, né? Assim, tem muita empresa que vê valor nisso, né? De alguma Virou maneira. meio que uma corrida espacial, né? Cada um tem que ter uma tecnologia, ver qual que tá mais avançado, e virou
uma questão de poder também, né? Tem, assim, quando você vê, né, a parte geopolítica, né, eu acho que, de fato, você vê que tem muita LLM de algumas regiões específicas, né? E se você fala que o LLM, ele tem os dados que as pessoas escolheram colocar. Então, se você perguntar quem é o dono do mundo, por exemplo, para um LLM aqui, que foi criado nos Estados Unidos, ele vai responder uma coisa. E ele vai responder outra coisa, dependendo de outra região. Então, também tem um pouco disso. Por isso que o pessoal tava com tanto receio do DeepSeek, né? Então, por quê? Porque carrega também. Se a pessoa vai aprender com o LLM, hoje em dia as pessoas estão aprendendo primeira coisa com a minha IA tá treinadíssima. Se eu pergunto pra ela assim, quem manda? Ela já sua esposa. Ela já tá acertando, já. Esperta. A sua esposa concorda. Mas olha só, tem uma coisa assim, vamos lá. Ao mesmo tempo que você faz perguntas nocivas, tipo, como é que faz uma bomba? Ou então uma pergunta racista, ou alguma coisa assim, ela está preparada para rejeitar aquele tipo de raciocínio, não te ajudar a desenvolver aquilo, Sim. mas também defendendo algumas propriedades. Por exemplo, nome de algumas pessoas. Também as LLMs, algumas delas não respondem coisas sobre determinadas pessoas. Se a pessoa colocar lá para não perguntar de todo jeito que não responde. O que ela entende como racismo? Alguém teve que setar isso para ela. E aí é o X da questão. O que é racismo para uma pessoa pode não ser para outra, entendeu? E aí você tem muito ponto de vista. Depende muito do ponto de vista. Isso é geral, cara. O que é para um é para todo mundo. Né? Não, sim, mas mas a pessoa não entender. Eu posso falar que, por exemplo, a turma do Monark tem um pensamento diferente. Sim. Entendeu? Foi só um exemplo. Não tem sem sombra de dúvida. Você falou de educação, cara. E aí tá um debate muito interessante, porque, você vê que a China, por exemplo, colocando aí já inteligência artificial no currículo desde cedo. Assim, a Mika teve todo um trabalho, para não dizer a palavra China. Ela rodou um geopolítico. Não, mas eu tive que falar da China, não tem como. Não tive que falar da China. Eu tive que falar da China, porque é um dos exemplos. Aí você pega, por exemplo, os Emirados já tem OpenAI para todo mundo, né? Para todo mundo que mora lá já vai ter o cara não precisa pagar os $20 por mês, enfim. E aí tem muita gente falando do uso da IA na educação. Como é que é a sua opinião, realmente, do uso da IA como coadjuvante hoje na educação, seja educação básica, técnica, superior, enfim, das diversas fases? Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. Da vida. Eu acho que a IA é uma baita ferramenta, super importante na educação, eu super concordo de usá-la. No entanto, eu vejo um bom gap entre pessoas que aprenderam a base, a lógica sem AI e depois aperfeiçoaram, afinaram, né, o martelo, e aí as pessoas que usaram a base da IA. Porque, como eu falei anteriormente, né? Então, a IA ela tem um contexto político também embutido nela, que tem os parâmetros, tem os dados, tem métodos de treinamento, tudo isso. Então, tudo isso é um viés de quem criou. Óbvio. Se você usa isso como a base e você troca o que antes era ensinado na faculdade, na universidade, no ensino médio, apenas por IA, isso, para mim, é muito preocupante. E acho que isso também gera muitas pessoas... Essa primeira geração que está vindo aí agora... Sei lá, a atual é a primeira, eu vejo, que está tendo a oportunidade de ver IA junto no ensino fundamental, Exato, assim. Então, eu acho que é uma preocupação a gente garantir que as escolas sabem em que momento embedar a IA, como lidar com estudantes que vão trabalhar com isso no dever de casa e tal, e ter o senso crítico para criticar, né? Porque eles... Cortar o uso, eu acho que não vai acontecer, não rola. O moleque vai jogar lá, né, cara? Você fala, é proibido. Cara, o moleque vai pegar o dever dele, o trabalho dele, e vai jogar no IA. A gente sabe como é que é transcrever pro papel aquilo lá. Mas ele sabendo criticar o que a IA fala, eu acho que essa é a questão, sabe? Porque tentar proibir, eu acho que realmente não vai dar certo. Pra mim, a questão tá 3 passos atrás. Pelo seguinte, como é que funciona a educação hoje? Do mesmo jeito que funcionava 100 anos atrás. O cara tem lá um quadro negro, ou verde, ou branco, mas tá lá...
a pessoa vai, joga aquela informação ali e tem a galera sentada do outro lado e toda essa mecânica, as formas de avaliação, a forma como você faz uma prova e tal, aquilo ali é que é burlável com uma IA. Você pode pegar lá uma resposta e jogar lá. Aquele modelo é burlável. Mas se você pegar uma IA para avaliar o conhecimento de uma pessoa, aí ferrou. Então, um ponto que eu vejo, Anderson, é que assim, você aprendeu sem IA. Então, quando a IA, você usa a IA para melhorar o seu dia a dia. E para aprender alguma coisa também, obviamente, né? Para repaginar, ajustar, né? Agora, você sabe quando tá errado. E você vai saber falar, tem um senso crítico, né? Peraí, vou ver essa referência, eu vou buscar mais informação, tive a base, consigo falar sobre. Agora, o preocupante é, você não teve a tua base. Aí você vai olhar lá e vai, assim, com os 2 pés na porta, seguir o que está sendo falado. E isso é preocupante, né? Eu acho que essa é a maior dor que eu tenho nas próximas gerações se a gente não mudar esse formato, né? Então, para tua pergunta da educação, eu acho que esse é o ponto, assim. Eu tenho um ponto que eu acho muito legal nas LLMs, que é o seguinte, e eu acho fascinante toda vez que eu vejo isso, eu elogio. Se você chega numa LLM e pergunta para ela, sei lá, qual é a raiz quadrada de 757, ela não te dá um número de resposta. Ela te dá toda uma construção de raciocínio e te dá a resposta. Então, assim, é claro que as pessoas podem ignorar tudo que veio antes e irem direto lá pro final. E pro moleque de 14 anos, ele vai ignorar tudo e vai pegar a resposta. A minha preocupação é o moleque de 14 anos ali realmente ignorar todo o resto e colocar aquilo ali. Que é o que ela tá falando. Você aprendeu sem o ChatGPT. Então você consegue olhar e entender o que tá acontecendo. Para um cara que tá novo, ele não tá nem aí com o meio, porque ele vai ter sempre o ChatGPT para fazer o meio para ele. Na opinião dele, o ChatGPT tá lá para ele, o ChatGPT tá lá, vai responder, ele vai acreditar que aquilo é verdade, vai levar pra vida que aquilo ali é uma verdade. Então. E pode ser uma conta matemática, tudo bem. 1 mais 1 é 2. Mas quando você vai para outras matérias, aí a gente começa a ser meio perigoso. O ponto bom que eu vi é que, assim, tem gente usando... Porque aí, nesse ponto que você falou, eu não tô passando nenhum contexto para IA. Eu tô usando o que ela tem. Agora, se eu pego os materiais que eu vi um vídeo no TikTok que eu achei ótimo. A menina, ela pegou todos os materiais que o professor mandou, o PDF, colocou na IA e falou, me explica como se fosse uma fofoca, e você é carioca. Tipo, aí é outra história, eu gostei. Aí ela... É porque fofoca é uma coisa que ela gosta de ouvir. Entendi. É o jeito dela aprender. O cara vai criar um storytelling pra ela. Ela capturou o conteúdo, foi pra prova. Genial. 10. Aprendeu. Então, assim, eu acho que é uma outra maneira de você fixar um conteúdo e outras abordagens de aprendizado que, pro teu ponto, o ensino realmente ele precisa de uma repaginada para essa geração nova que capturam tanta coisa que eu fico, gente, como é que cabe tudo isso nessa mente? E tem que ser urgente isso aí. Eu acho que, assim, as formas de avaliação, elas podem evoluir muito usando IA. Porque, por exemplo, uma prova com 10 questões, aquilo ali consegue aferir o teu conhecimento em um determinado assunto? Eu acho que não. Se de repente você coloca uma IA para trocar ideia com a pessoa e, cara, avalia essa pessoa, espreme ela, descobre o quanto ela domina desse assunto. Ela faz perguntas, ela mede conhecimento, mede raciocínio, ela puxa tudo que consegue puxar daquela pessoa e chega com um veredito. Essa pessoa conhece 70% do assunto. Eu acho que pode ser um caminho legal para evoluir a avaliação das pessoas, porque a forma de avaliar hoje é muito falha e eu nunca vi um jeito de melhorar isso. A gente entra naquele mesmo problema. Ela vai estar avaliando com base no que alguém disse como ela vai avaliar. Sim, e aí a gente mas tem escopo. Então, mas o escopo é sempre definido por alguém. Então, por exemplo, pôr uma IA para tomar uma decisão, vamos pensar que a gente está vivendo numa escola pública, num governo de direita. Essa LLM ela vai te dar respostas com um estereótipo de direita. Se o governo quiser colocar se o governo lá, quiser, tá? Um exemplo. Que tá lá na educação pode falar isso. E se vira-se para a esquerda, a gente pode ter... Infelizmente é verdade. E aí, eu estou dizendo nem um lado nem outro, tá? Estou dizendo que pode acontecer ou com algum pensamento que alguém queira imputar numa população, e aí a gente tá refém disso. Sempre é possível. Então, e aí vem para outro ponto. E aí, gente, bem-vindos à humanidade. Sempre foi assim desde sempre, entendeu? Não tem nenhuma novidade nisso. Agora em grande escala, em grande escala, com grande quantidade de informação, onde uma pessoa...
ela tá acreditando em tudo que vem dali, como se fosse 100% verdade. Aí vai para outro ponto, que é a questão de regulação, ética e etc. Como é que você tá vendo? Acho que tá bem devagar ainda, né? Se fala bastante, mas vejo pouco acontecer. Essa questão de, quem é responsável por aquela informação, aquela ação da IA? A gente teve uma brincadeira aqui uma vez que, daqui uns dias vamos ter que mandar uma data de prisão pro ChatGPT, vamos prender o ChatGPT. Eu falei sobre isso. Então, assim, o que você acha essa questão de realmente quem vai ser accountable por aquela questão? Como é que é o seu ponto de vista hoje, que ainda se fala bastante, todo mundo fala que tem, mas na prática se faz pouco ainda, né? Eu acho que o Brasil está trazendo agora bastante intenção no assunto, né? Então, entendemos agora que realmente o Brasil tem um espaço, né? Então, eu vejo até iniciativas do governo. Recentemente, acho que foi semana passada, lançaram, então, como se fosse um marco mesmo, falando o que é IA, o que a gente compreende como IA, o que é importante a gente tomar precaução, como nós achamos que a IA pode se conectar com a nossa estratégia, né, de educação. Então, achei interessante, tem um documento, até compartilhei no meu LinkedIn, achei bem bacana, né, que é um posicionamento, a gente precisava desse posicionamento. Precisa ter alguma coisa. Eu acho que isso é importante. E até mesmo como a gente planeja usar a IA, né? Então, eu vejo até alguns estados brasileiros tentando fazer seus próprios modelos para testar como que isso funciona, né? Então, acho que é um pouco do que você estava comentando, né? Então, esse esforço de a gente ter IAs proprietárias e até começar a ter os mesmos... Acho que, assim, pode ser que os estados queiram criar suas IAs, né? A gente está falando, tem já empresas que criaram suas próprias IAs, mas algumas não compartilham esses dados. Então, se a gente começar a compartilhar tais dados, aí ia ficar bacana, para a gente conseguir aumentar esse dataset e aí ter um modelo, talvez, né, que consiga ser mais conectado em diferentes partes do Brasil. E falando nisso, né, para chegar na periferia, chegar realmente ali vamos dizer, na massa, o que você acha que tem que ser feito hoje com relação a IA? Nossa, a conversa na periferia, ela vai muito além de IA, né, eu acho. A educação mesmo, eu acho que é uma pauta muito importante e a gente tem que andar algumas casas, né? A gente está falando aí de questões que, para mim, não existe. A meritocracia não existe. E essas pessoas que estão lá, elas precisam de acesso, né, à tecnologia. Primeira coisa, eu acho, para a gente democratizar isso, é que o boom do ChatGPT é que ele deixou acessível um negócio que antes era só empresa que tinha medo ainda de usar IA. Yep. Quando chegou o ChatGPT, PF, né, pessoa física, começou a usar e falou, nossa, tá aí, a IA ela pode me ajudar. Sim. Isso eu também achei sensacional. Você vê, cara, a diarista lá de casa tava usando a IA para ver a questão de receita, um monte de coisa. Acho que a grande disrupção foi essa. Popularizar uma tecnologia que, a gente sabe que não é nova. A gente vê, por exemplo, a IBM mesmo com o Watson, há muito tempo já tentando fazer algumas coisas. E aí veio o ChatGPT e deu um tapa na cara de todo mundo. Tá aqui, galera. Popularizou, deixou aí as LLM. Fica à vontade. Isso aí foi e aí bacana, foi aonde, cara, todo mundo viu o poder da ferramenta na mão, né? E aí eu acho que esse é um ponto que é acessível, né? As pessoas hoje elas só precisam ter um celular. E aí, pelo menos, essa questão dos aparelhos ficando um pouco mais baratos e as pessoas conseguindo, né, mesmo em lugares que são menos favorecidos, terem acesso. Cara, eu tenho uma IA no meu celular. Se eu tiver uma internet, se eu tiver um celular, eu consigo ter acesso a essa gama de informação. Então, assim, agora para mim ficou bem mais acessível do que um dia foi. A gente conseguir colocar IA nesses lugares que tem menor poder aquisitivo, menor acesso. Então, acho que esse é um ponto. Aí vem aquela questão, né? Será que uma pessoa consegue chegar até ter a escola? Porque, para mim, o problema da periferia não é nem se eu tenho um celular. É se eu consigo deixar os meus 3 irmãos, porque eu cuido da casa, eu tenho, 10 anos, e eu sou a pessoa que cuida. Então, assim, para mim... As preocupações deles estão, às vezes, cara, o que eu vou comer hoje? Então, incentivos, assim, mais de política pública mesmo, assim, de ter um ônibus que é gratuito, leva as crianças até um lugar, e lá vai ter os celulares, né, alguns equipamentos que empresas doam, né, colocam financiamento privado mesmo. Então, assim, para mim, tem ali a questão que a IA, para mim, ela tá acessível. Agora, tem outras questões que eu consigo chegar lá, eu consigo ter... comida no prato dessa galera, que aí
resolve, entendeu? Porque vai ser bem importante essa galera também estar presente ali para ter realmente uma amostra de dados ali que abrange todo mundo, né? Isso eu acho que é por aí. Mi? Eu tive comentário, estive lá no Sul agora há pouco, até abraço pro Trigo, né? Nosso Vivente, tava lá sapateando com o Vivente, nosso amigo. E o que eles fizeram? A gente foi para um evento, eles colocaram lá uma webcam, colocaram uma aplicaçãozinha rodando local que era eles queriam uma aplicação para segurança no trabalho. Então, tinha lá o vídeo das pessoas ao vivo no evento e ele via se o cara estava usando EPI, se ele estava com capacete, se ele estava de óculos, se ele estava de luva. Era só isso. Então, se o cara não tá de luva, tava lá tudo vermelho, tá, o cara bota a luvinha, ficou verdinho, tá de luva, tá de óculos e tal. Tá usando a EPI dele. Eu falei, pô, bacana. Aí eu comecei a trocar ideia sobre a aplicação. Veja bem, essa é uma aplicação limitada, a gente não tá falando de uma LLM, a gente tá falando de uma aplicação que tá rodando ali, né? Velocidade da aplicação, sensacional. Cara, tá rodando onde? Só nesse servidor aqui. Tá conectado online? Nada online, tá rodando aqui. Beleza, o que é esse servidor aí? Esse é servidor Dell. Falei, quanto custa o servidor desse? 600 mil. Falei, 600 mil reais? Ele falou, mas a gente não tá usando tudo ali não. Falei, não? Não, por quê? Não, porque o algoritmo ele roda mais na CPU do que na GPU. Que ele tem uma GPU gigantesca, mas esse design ali tá rodado para CPU. Eu falei, pô, legal, bacana. Então torna ele mais acessível, você consegue rodar ele em CPU. O que ele tá fazendo? Tá jogando frame a frame, tá reconhecendo, tá voltando com informação para lá. A forma como você vai desenhando o algoritmo, você também tem possibilidade de controlar o consumo da máquina, como é que vai ser essa aplicação, vai rodar local, se não vai rodar, o tempo de resposta também da aplicação. Tem coisa que se torna inviável de você jogar o dado para a internet, para processar em outro lugar e voltar, você tem que rodar local. Como é que essa coisa na vida real, lá no campo, como é que se toma essas decisões? Boa. A gente tá falando aí de edge computing, né? Então, assim, às vezes equipamentos muito menores, gadgets mesmo, que vão ter esses modelos. Aí entra alguns modelos menores que são desenvolvidos. Então, a gente vê lá o Llama com vários milhões de parâmetros. Não é isso aí que vai para o campo. Para o campo vai um modelo menor. Então, se você for, por exemplo, no Hugging Face, tem vários modelos muito menores, abertos, que você consegue colocar nesses devices um pouco menores. Que esses Tiny LLM, vários bem pequenininhos. Então, já existe isso justamente por quê? Porque não vai ter, às vezes, internet. Não é um Starlink que vai, às vezes, ser possível de comprar. A quantidade de hardware também. Exato. Porque as pessoas estão pensando em aplicação de IA e sempre, assim, existe uma tendência por causa da hype das LLMs, pensar em IA nesse formato. Cara, não é isso. Peraí. Você pode ter um modelo menor, você pode ter um modelo rodando local. Sim. Você tem possibilidade de acordo com a necessidade do teu negócio. negócio. Tem framework, né? Então, por exemplo, o TensorFlow, que é um dos frameworks que a gente utiliza para desenvolver também modelos de inteligência artificial, ele tem ali, dentro dos seus capabilities, para você fazer modelos menores. Justamente pensando não só em pessoas rodando em smaller devices, tipo, vão rodar lá no campo, mas também no celular. Então, eu quero ter uma LLM rodando no meu celular, assim, um modelo de Deep Learning, você consegue. Então, assim, já é possível, né? Já é uma coisa até antes desse boom aí do ChatGPT, muitas pessoas já tinham modelos rodando, não eram generativos, mas eram modelos de detecção, por exemplo, de planta doente, tá lá no meio do campo, você quer detectar, não vai ter internet. Não tem como, você tem que lá saber ali o que tá catálogo rodando. De possibilidades e ele traz para você uma resposta. É isso. Mi, no seu dia a dia lá, né, na CT, abraço pessoal da CT, CT é cliente nosso lá, parceiro nosso há bastante tempo, estive lá em BH, inclusive, com o pessoal. Abraço, Wagner. Um abraço pro Wagner. E aí, assim, depois, você viu seu LinkedIn ali, foi subindo, você é gerente lá de dados IA, né, começou lá como cientista de dados. Pós-GPT, teve uma demanda maior
de trabalho lá no seu dia a dia? Você viu uma demanda maior, surgiu novas ideias, novas coisas serem feitas, ou seja, esse boom que foi para o mundo externo, para todo mundo viu, no seu dia a dia também teve alguma coisa nesse sentido? Isso começou a gerar demanda pra caramba, coisa pra caralho pra desenvolver, como é que foi? Com certeza. Eu imagino. Essa era a minha curiosidade, que eu falei, pô, a Mi tava fazendo isso antes do GPT vir. A hora que o GPT vir, deve ter chovido demanda ali, o negócio deve ter ficado uma loucura. Assim, eu comecei na CIT como data engineer. Então, assim, eu queria muito conversar em inglês e ter uma oportunidade na CIT. Eu sempre gostei muito da CIT, porque ela é uma empresa muito diversa, focada muito em pessoas, na cultura. Aí eu entrei lá e eu fui construindo minha carreira, mas muito focada na IA tradicional, né? Vamos falar assim, aquela que a gente falou anteriormente. E aí, quando veio esse boom aí do OpenAI, obviamente, foi um movimento de criar hipóteses, a gente entender como que isso funciona. Isso realmente pode deixar a gente mais eficiente em algum momento? Tem uma parte do nosso ciclo de desenvolvimento de software que, de fato, pode ser otimizado com esse produto, né, essa IA. Então, foram sendo feitos vários testes, porque é experimentação, é sair na rua, é testar, ver qual que é o nosso gargalo hoje, o que está doendo, vamos pôr IA aqui nesse fluxo, mas o que a gente vai fazer com IA? Então, foi legal que foi esse processo, até mapear, né, como isso é feito com IA e sem IA, realmente tem uma melhoria? Então, testes também. Teste AB teve que ser feito. Nossa, foi muita coisa. Eu fiquei muito feliz por poder levar a parte científica do teste AB para isso, né? Então, se você está, por exemplo, num sprint e aí é um dev que está trabalhando com IA e o outro sem IA, não é só essa questão que você vai avaliar, mas as tarefas são iguais. Um está fazendo uma API em, sei lá, usando Node, e a coisa nova para ele, Node. E se ele programa, sei lá, em Python e vai fazer em Node, já é uma diferença aí. Então, isso afeta teu teste, né? Então, era LLM, mas aí tem um viés científico de teste que eu gostei de trabalhar, né? Então, acho que aplicar ali, pude aplicar numa questão que era uma dor, que é a mensuração de eficiência, produtividade. Então, foi legal porque foi um teste, a empresa ela postou e tem dado muito certo, né? Hoje eu estou trabalhando nessa parte de liderança, essa estratégia de IA, e é muito legal, assim, você poder ver que tem clientes que realmente têm essa melhoria, essa eficiência. E a gente vendo, né? Vamos colocar aqui como... E agora, quando a gente coloca a IA aqui, caraca, isso aqui ficou muito mais rápido. O que a gente faz? Agora temos um outro problema, que é muito código. Quem que vai ficar aprovando os pull requests? Vai ter então, a IA, ela vai ter que tira os problemas e vem com outros, inventa né? outro para poder resolver, né? Sensacional. Eu imaginei, que eu fico pensando, caramba, cara. Outra pergunta que é curiosidade, sim, você teve a oportunidade de ir para Singapura, Vegas, falar de IA, de machine learning em vários países. Como é que está o Brasil em relação ao mundo, em relação ao que você viu fora? Você teve a oportunidade de falar, né, em nome do Google, em nome de várias empresas em outros países, enfim. Como é que nós estamos bem posicionados, não estamos atrás, estamos na frente? O que você pode dizer do mercado brasileiro e o mercado internacional? Nossa, uma baita pergunta, responsabilidade responder ela. Exato, é difícil. Assim, acho que vamos considerar, então, o contexto que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é um país que ele é bastante desigual, começa por aí. Então, na questão de IA, a gente continua com as mesmas desigualdades que a gente tem, que a gente não resolveu, de educação. Comparar o Brasil com Singapura é muito unfair. Porque Singapura tem política pública há muito tempo focada em educação. É outro nível, assim, sabe? E lá eles têm muita questão de investimento focado em IA. Você pode perder a guarda do seu filho se o seu filho for mal na escola em Singapura. Só pra você ter ideia. O negócio é muito sério. É tenso. Então, assim, é óbvio, assim, tem essas questões de desigualdade, mas... Eu tô vendo que a passos até lentos a gente tá indo, e eu acho que a gente agora tá ganhando a clareza, assim, sabe? De qual que é o real, assim, objetivo que a IA tem, como a gente consegue aplicar. E agora com essa questão de regulação indo para frente, né? Até mesmo com a questão de dados, né? Que avançou bastante. Então, assim, a meta foi meio que parada aí, viu? Você não vai avançar assim, não. Exato. Né? Aí colocaram lá o formulário para aceitar, de você compartilhar seus dados, enfim. Então, eu acho que foi legal, né, cara? Eu achei bacana. Foi um posicionamento, eu achei assim. que o pessoal da NPD fez um bom trabalho nesse sentido, cara. Eu acho que, pô, na casa da mãe Joana aqui não, velho. Vamos regulamentar. Segura a mão, né? Porque senão, né, todo mundo chega lá, vai treinando, usando os dados sem pedir, sem falar nada. Eu achei um dos trabalhos, uma das ações que a NPD, um abraço pessoal,
tomou, que eu achei bem Eu achei bem plausível. ótimo, assim, não é a casa mãe do Joana. A casa mãe do Joana, pô. Isso. Você quer usar, então, beleza, assim, vamos deixar claro. Se posicionar, né? Então, a gente tá se posicionando bem, eu acho que a gente tem um contexto bacana para começar agora a expandir isso, né? Então, eu acho que é natural a gente ver mais iniciativas de testar seus próprios LLMs, eu acho que a gente vai começar a fazer isso com maior avanço daqui para frente, mas eu tô vendo que a gente tá caminhando bem, eu tô gostando da direção que a gente tá indo, sabe? Uma coisa que eu reparei que conversando com colegas da área de TI, de segurança de outros países, é que o brasileiro ele está muito mais aberto a testar na prática, literalmente dentro das empresas, do que outros países desenvolvidos, países europeus, americanos, enfim. Eu vejo que a pessoa tem muito mais receio de testar, de colocar, de fazer um teste AB, na questão de IA, de mexer em que tá certo, do que no Brasil. No Brasil, eu acho que o brasileiro é bem aberto a esse tipo de situação. Você sentiu isso também ou não? Eu sinto. Eu acho que tem uns prós e contras aí também. Vamos lá. Porque antes a gente saiu de um cenário onde as pessoas tinham receio de testar a IA, né? Então, eram só algumas empresas que testavam e ainda assim com medo de colocar meus dados ali. Exato. Né? Porque eu não sei muito bem como IA funciona, IA é caro. Aí agora a gente tá lá gastando token, nem sei pra onde tá indo. Algumas empresas querem só falar que estão usando AI. E às vezes elas usam um wrapper do ChatGPT, da OpenAI. Então você está contratando, às vezes, um serviço que você não sabe o que acontece. Um envelope ali. Um envelope, e aí tem a API da OpenAI e alguém está vendendo isso para você. Isso, e tá tipo cobrando ganhando em cima. E tá aí, cheio de envelopadora aí, tá né, cara? Tá recebendo um prompt, está armazenando uma base de dados, você não sabe para onde esse dado tá indo, entendeu? Se é um servidor aí que é um MongoDB Atlas ou se é um... É um tema extremamente polêmico até, se você for analisar a quantidade de empresas de startup de IA que tem no mercado, e a maioria delas, eu fiz essa análise dias para trás, que eu tô lendo muito a respeito, o que tem de envelopadora que literalmente tá pegando ali as LLMs de outras empresas e melhorando, entre aspas, seu prompt, armazenando sabe Deus onde, e te entregando a resposta via API... não tá no gibi, né? Tem demais. Isso aí é um perigoso. Porque, assim, e é desnecessário, né? Você está armazenando dados de prompts que são dados que têm informações identificáveis das pessoas, né? Então, se você coloca aquilo ali sem anonimização, sem uma máscara no banco de dados, é muito preocupante. Então, assim, quando você vai desenvolver, hoje eu desenvolvo sistemas de IA generativa, né? Então, tem toda uma preocupação em guardrails, né? Tanto na entrada quanto na saída. Você consegue saber se, estou usando o da OpenAI, por exemplo. Mas qual que é o termo de usar OpenAI? Porque uma coisa eu garanto aqui, mas eu tô mandando para lá. Daí para frente é termo lá, dele, exatamente. Como que tá? Tem uma retenção do quê? Retém por quê? 30 dias. Mas por que retém? É só para questão de abuso e tudo mais. Mas isso todos os providers fazem. A não ser que você tenha o seu próprio LLM. LLM, que é outra Então, história. assim, eu acho que as pessoas não estão indo nesse nível. Não. E essa é a preocupação que eu tenho, né? O teu cliente na ponta final, se ele estiver aceitando, e se você chegar nesse nível e repassar a informação, não necessariamente que é via uma LLM de terceiro, mas a informação chegar lá, ó, eu retenho os seus dados, esses dados são enviados para fora, retenho e tudo mais, e o cara aceitar, legal, mas o foda é, você pega uma informação de um terceiro, joga numa LLM pública de uma outra pessoa, e a responsabilidade disso fica com quem? O problema é que as pessoas não têm o senso crítico para saber. Então, as pessoas explicam e aproveitam da ingenuidade. Sim. E aí, que é o problema, que é um outro sabe? problema, né? E aí, a falta de conhecimento sobre a tecnologia por parte de quem está querendo usar. Que muitas empresas só querem usar. Não importa como, não importa o risco. E aí é uma reflexão, né? Que às vezes os gestores, o pessoal que quer entrar no hype, vamos tentar. Se quer usar, para que você vai usar? Como você vai usar, né? Qual o problema você quer resolver? Vamos parar para pensar e não usar só por usar, né? Que às vezes tem gente querendo usar só por usar e não tá dando. É a resposta para o seu problema? Porque talvez não seja. Né? Os famosos testes AB, às vezes. Mas aí talvez ele só vai descobrir se ele testar, né? Ele tem que testar. Experimentação. Agora sim. vai experimentar com o quê? Qual que é esse wrapper que você vai testar, aí né? é o X da questão. E aí é uma outra parada, porque assim, não só testar, se você for pelo caminho de você educar também, você construir ali o teu aprendizado de máquina, você vai ter que entender daquele universo, vai ter que ter alguém que opera aquilo, vai ter que aí definir. já é outra parada, aí já vou sair já para tá, ter uma LLM interna, legal, aí a gente vai, qual que é o custo disso, qual que é o custo de manutenção, muito profissional e envolvido, aí metodologia em torno disso, que é assim, você domina o assunto, né,
Você freia um pouco, você solta um pouco, você tem métodos de... Tem empresa que não tem esse ponto. Pois é, e isso vai de acordo com a tua necessidade. Então, assim, uma coisa sob medida é muito diferente de você jogar lá numa LLM e lidar com as variáveis que eles voltarem para vocês, né? Isso é com certeza. Na sua opinião, Mi, o que você acha mais preocupante? Uma IA super inteligente pra caramba, ou seja, aquela que está superando um ser humano, vamos dizer assim, né, como diz o outro, ou então a mal treinada? Olha, eu vou dar... que dia é hoje mesmo? Dia 23? Hoje é 23. 23 de junho de 2025. Até agora, para mim, com toda certeza, é uma IA que está sendo treinada e de maneira errada. Com toda certeza, sim. Porque a IA super inteligente, para mim, ela ainda é uma... Pra ser muito sincera, é uma hipótese. Com as arquiteturas que a gente tem hoje para esses modelos... Fala isso pro Micerantes, que ele é preocupado pra cara, que ele acha que o mundo vai terminar. É muito mais preocupante do que está acontecendo agora, porque um outro é uma hipótese, o outro é uma realidade. Sim. Então, a gente hoje tem IAs que são treinadas com peso errado, com viés intencional para o erro ali, né, do que está sendo colocado, IAs sendo usadas em momentos errados na trajetória de desenvolvimento de software, e mesmo assim, de fato, assim, no nosso dia a dia. Então, assim, você coloca, às vezes... Tem IAs que estão tomando decisões totalmente errôneas, assim. Não, tem IA fazendo defesa eu vi alguns advogados que a IA colocou lá uma jurisprudência que não existia, inventando, alucinando, apresentando para o juiz um monte de coisa que não existia. E, ou assim, até para defesa, tipo assim, reconhecimento facial de uma pessoa ali que tá... se ela deve ou não ser presa e um monte de coisa errada, assim, sabe? Direto, assim, passou, a IA falou isso, vai fundo, assim. E às vezes até a pergunta que você tá fazendo para essa IA, porque às vezes a IA também não é tão mal treinada, mas ela não tá treinada para dar a resposta que você quer. Então a pergunta que você faz para utilizar aquela IA também é um problema. Eu vi em algum lugar uma IA que foi jogar xadrez com um Atari. Mas ele perdeu. E perdeu. Entendeu? Porra, a IA não consegue superar perdeu um Atari. no modo easy. Fácil. Eu lembrei do cara lá do xadrez que... Ficou nervosão, cara, né? Pô, você agora, com LLM cara lá, é mais fraco do que um Atari? Não, mas foi usado da maneira errada. Tá, aí eu vou citar Eu, Robô aqui. Sempre, eu sabia. Né? Em algum momento ia chegar Meu bolão hoje aqui é quando ele ia tocar, não, foi em uma hora de gravação. Vamos falar de Asimov. Vamos lá, aquele momento em que o cara questiona para um robô, mas você consegue compor uma sinfonia? O robô, não. E você? Depende de quem que ele tá falando. Legal, o cara não ganhou do xadrez do Atari. Tá, você ganha. De repente não, entendeu? Entendo. Então, assim, as inteligências são específicas. Mas se Eu, Robô, você não esperava que fosse fazer isso. Pra essa não. Já imaginava qualquer outra coisa. Não, porque assim, eu sempre que ele cita muito. Mas qual pergunta você tá fazendo pra ela? Olha só, o ser humano está perseguindo a ideia do AGI. Tá perseguindo. Essa inteligência geral, essa máquina. Cara, existe essa coisa. É uma corrida espacial. Estão perseguindo isso. A gente está longe disso, a gente está perto disso, é outra história. A gente nunca esteve tão perto, mas a gente ainda está longe. A gente nunca esteve tão perto. Então, assim, em quanto tempo vai levar? Pô, essa IA que você falou que vai dominar o mundo, pô, eu vou pôr ela pra jogar com o Atari e eu já era, entendeu? Dominar o mundo, beleza, só depois que você ganhar do Atari. Já é do Atari aqui, meu amigo, tá vendo? Sacanagem, então, assim, né? cara, Batalha final, ChatGPT versus Atari. Quem ganhar, domina o mundo. Mas, assim, o que acontece? São coisas que a humanidade está perseguindo, entendeu? É símbolo de poder e tal. Então, assim, vai ser fim do mundo. Nada disso. Estou falando, cara, é uma coisa que se persegue, é uma coisa que estão buscando e, eventualmente, a gente vai acabar chegando lá. Assim como a computação quântica, que, foi do hiperteórico até hoje chegar a algum grau de realidade,
a gente vai chegar num ponto em que vamos se misturar as coisas e aí você está falando de, por exemplo, um aprendizado de máquina usando computação quântica mas é batata. Não, uma hora vai chegar lá. Não, mas vamos entrar em computação quântica não, porque minha cabeça ainda tá doendo do episódio que a gente gravou, que eu não entendi direito. Ou é 0 e 1. Não dá pra entender, cara. Cara, assim, a gente se surpreende com muita coisa, né? A gente que não tá no dia a dia, IA como você. Mas o que você viu nos últimos tempos, assim, que realmente te surpreendeu, assim, que fala, pô, caramba, isso foi foda, IA fez realmente isso. Teve algo que te surpreendeu? Ou você que já tava ali estudando, ok, faz parte, você consegue ver os códigos. Que pra mim, pô, sendo bem sincero, que eu vi uma IA gerando umas imagens ali, o GPT gerando aquelas imagens, caramba, ali de acordo. Eu falei, caralho, esse negócio é muito foda, entendeu? Fiquei viajando, me surpreendeu pra caramba o realismo. O View 3 ali, o View 3 do Google, cara, fiz uns videozinhos ali com... Porque, assim, o que é aquilo? Os memes, cara, tão lindos. Exato. O TikTok tá pipocando assim, de meme de brasileiro top, velho. Eu fiquei impressionado. Agora, eu imagino você que já trabalha com IA há bastante tempo. Você vê isso aí, você surpreende também? Ou tem algo que te surpreende ainda? Ou você fala, pô, não, faz sentido e tal? Não, total. Eu vejo os POV lá do View. Nossa, você está no Egito e você está andando num camelo. Aí a pessoa mostra, assim, no 0.5, né? O outro angular, amém. Então, assim, eu olho isso, eu acho que o que tá me impressionando mais é o quanto está acessível. Então, tá ficando cada vez mais barato para as pessoas usarem. Então, o poder computacional do hardware tá aumentando muito. O que também me preocupa por conta da questão de energia, a questão que, cara... Tá cada vez mais... Ninguém nunca tá falando de energia ainda, porque essa conta deve ser cara, viu? Essa energia muito lá, cara. que é muito cara. Eles estão planejando usinas nucleares privadas para rodar essa coisa toda. Hoje não é um bom dia falar de vamos nuclear, falar de nuclear. Ela já datou o episódio. Então vamos falar assim, velho, a gente tá mais com medo da treta que tá rolando lá do que da IA dominar o mundo. Que mundo que a IA vai dominar? Eu tô falando sobre geração de energia nuclear para alimentar Ninguém fala de nuclear aqui. Para que possamos assistir o programa do Miranha no Instagram, entendeu? É esse o contexto que nós estamos vivendo. Ok. Eu acho que não vai rolar nada nuclear pelos próximos 10 anos privado. Ou talvez 50 anos. Cara, entendeu? não sei. Mas assim... me impressiona muito, assim, a galera, como eles estão usando. Porque tá misturando muito essa questão de criatividade e as pessoas colocando realmente esses modelos para rodar. Então, acho que isso é o que tá mais me impressionando, assim, sabe? Juntamente com algumas capabilities, por exemplo, foi lançado aí pelo Google recentemente, no Google I.O., e cada semana estão lançando alguma coisa nova. Agora o Gemini, ele consegue... quando você está conversando com ele entender se, por exemplo, estou falando com você. Aí o Anderson me chama. Aí eu olho pro Anderson, falo com ele, e você é o Gemini, por exemplo. Você vai conseguir capturar como Gemini que eu falei com o Anderson, não com você. Ele vai entender que você deu uma pausa com ele. Isso é sensacional. Isso é muito legal. Então essa nuance na voz, sabe? O GPT tá fazendo também. Começou, mas ainda não tá tão bom. Não tá tão bom. Mas ela entende que antes alguém interrompisse e começa tudo zero. Agora ela já entende que, não é com ela, mas ainda não tá tão bom. Então isso é muito legal. E assim, falando em pesquisa científica, assim, eu acho que isso é bem interessante. Sensacional. Eu tinha dúvida, você tinha algo que surpreendia a mim nesse negócio também. Assim, é muito legal que talvez as pessoas olhem e fiquem, nossa, cara, mas assim, é uma melhoria de algoritmo. Você vê claramente, melhoraram o código aqui e ele tá agindo de forma melhor, ele está trabalhando melhor esses dados que estão chegando para ele, né? Isso é muito diferente de uma inteligência de fato, né? Não é, caramba, ele entendeu. Não, ele só está processando melhor. E bem melhor, vamos ser sinceros. Pô, esse POV aí, cara. E aí, de novo, o brasileiro é bom, né? Porque o brasileiro consegue pegar o negócio, deixar o negócio engraçado pra caramba, velho. Os memes tão assustador, velho. Produção, deixa uma lista aqui. Eles começaram a fazer, e não, o que é mais bizarro é que estão monetizando isso, criaram um perfil de uma apresentadora. Velho, ela é muito e as pessoas acompanham. Cara, mas ela é muito Marisa Maior. Marisa Maior. Aqui nessa mesa. Claro, mas é bom. É engraçadíssimo o negócio, entendeu? Muito... Inclusive, tá convidada. A Marisa Maior, se quiser participar do Pode Café, a gente grava com ela. A gente dá um jeito. Tá tranquilo, pô. Você vai trazer ela aqui? Vamos, vai fazer online. Faz online com ela. Vai fazer online? Tá aqui o desafio, Marisa. Duvido você vir online.
duvido. Vicente, essa foto tá bom, a gente pode ficar aqui até amanhã, mas chegou naquela hora, né? Adoraria. Infelizmente, Eu queria, inclusive, ter cavucado mais questões técnicas com a Mi, porque assim, a Mi sabe tudo. Nerd, então, nós deveríamos, né? Então, tem que fazer outro agora. Tem que fazer uns 2 ou 3. O dia que tiver agenda, agora. Você tem que falar em Singapura ou em Vegas. Porque a gente tem que chegar numa camada mais introdutória e depois ir descendo, porque senão não dá. Então tem que ter uma continuidade, com certeza. Mas, Mi, está em suas mãos o microfone agora para suas considerações finais. Você pode deixar mensagem motivacional, link, jabá, pode, o que você quiser, fica à vontade. Fica à vontade, fala ali na 3 e é isso aí. Gente, obrigada pelo convite, foi muito incrível participar do papo com vocês, sempre muito gostoso, uma troca muito interessante, então obrigada mesmo. Agradecer você aí de casa que acompanhou a gente também, tava aí com a tua bebida favorita aqui assistindo a gente, então obrigada. E se vocês gostam dessa parte de tem interesse, querem aprender mais, me sigam ali no @explicami, no LinkedIn também, tô por lá, no YouTube também postando vlogs de Las Vegas, Singapura, então misturando um pouquinho das coisas. Também tenho cursos, então entra lá no Instagram e a gente vai conversando e eu ajudo você nessa jornada aí tão incrível que tô só começando. Então é isso. Sensacional. Mi, os links vão estar todos na descrição do episódio, então muitíssimo obrigado, uma honra novamente ter você aqui e os microfones estão sempre abertos, esperamos gravar novamente em breve. Obrigada. Valeu e aí demais. A gente fala tecnicamente no próximo. Claro, a gente tem muita coisa. Vale a pena, porque assim, quem quer realmente colocar a mão na massa aí, mais fundo nisso, tá aí tem que sair dessa camadinha de LLM, sair da camadinha dos memes e ir pra dentro, entendeu? Isso então, aí. Fica aí. E é isso. E obrigado a CS Pro, que mais uma vez trouxe pra gente mais um episódio de Pod Café Tech. É isso aí, sensacional. Beijo, Valeu. galera.